A evolução das táticas de batalha naval ao longo dos últimos 1000 anos ou mais, até a Segunda Guerra Mundial, pode ser dividida em tantos períodos com tantas discussões detalhadas sobre exatamente como variações em certas táticas foram realizadas, e para isso existem muitos livros para serem lidos, e alguns deles serão linkados na descrição abaixo. No entanto, existem alguns temas amplos que podem ser discutidos relativamente brevemente, pelo menos se nos restringirmos à experiência europeia e mediterrânea. Se você voltar no tempo até o século X, terá uma situação muito interessante comparada ao que você pode chamar de guerra naval clássica antiga, ou seja, os gregos e os romanos. Naquela época, havia diversos tipos interessantes de artilharia a bordo dos navios. Mas pelos anos 900 e 1000, a maior parte da Europa havia praticamente perdido a capacidade de fazer isso. Além de qualquer outra coisa, a maioria dos navios era pequena demais para pensar em montar algo como uma peça de artilharia significativamente pesada em qualquer lugar alto o suficiente para ser útil. A única exceção a isso era o Império Bizantino, ou Bizantino, dependendo de como você quer pronunciar, e eles tinham uma série de truques na manga. Não menos importante era o fogo grego, mas isso influenciou suas táticas de uma maneira que realmente merece seu próprio vídeo em algum momento. Para quase todos os outros, a arma de maior alcance que você poderia pensar em encontrar confiavelmente em um navio seria um arco. Poderia haver outras armas de projétil, na forma de lanças, dardos de fogo, pedras, literalmente pedras lançadas à mão, mas era praticamente isso no que diz respeito ao combate à distância. Em certos teatros, especialmente no Mediterrâneo, onde a galera ainda prevalecia, o ariete também era uma tática de combate viável, embora claramente de alcance desnecessariamente curto. As galeras sobreviveram em pequeno grau nas costas da Espanha e da França, e até mesmo nas regiões do Mar do Norte, mas seu uso era menos predominante do que no Mediterrâneo, e com a maioria dos navios sendo relativamente pequenos em comparação com os posteriores, e a munição para as armas de longo alcance não sendo especialmente capaz de realmente danificar o navio do oponente, a menos que fosse algum tipo de projétil flamejante. O máximo que você geralmente poderia esperar em um confronto à distância era debilitar o suficiente a tripulação do navio para tornar a próxima etapa da ação um pouco mais fácil. E essa etapa da ação era abordar o navio inimigo e lutar corpo a corpo, efetivamente para lutar como se estivesse em uma batalha aprendida, apenas com um risco ligeiramente aumentado de afogamento. E assim, quando o ariete não estava presente, as táticas navais efetivamente se reduziam a algum tipo de aproximação ao navio inimigo e massacre de todos a bordo até que se rendessem ou até que todos estivessem mortos. Mas, quando estamos falando de ações de frota, que é o que vamos cobrir neste vídeo porque as táticas de navios individuais poderiam ser tão variadas quanto os grãos de areia na praia, havia um pouco mais de sutileza tática do que apenas se aproximar da outra pessoa e atingi-la com sua espada, por exemplo. Alguns navios eram menores, mais velozes e ágeis que outros. E isso significava que eles poderiam sustentar um bombardeio de projéteis de algum tipo para tentar debilitar a tripulação de um navio maior para mantê-los seguros, e além disso, diferente de uma batalha terrestre, onde geralmente você teria dois lados se enfrentando e se um lado envolvesse o outro, as coisas teriam dado terrivelmente errado. No mar era muito mais fácil cercar seu oponente, especialmente se você tivesse números superiores e mesmo que não tivesse, ainda era um pouco fácil obter superioridade local, porque, claro, se você tem dezenas de navios individuais indo para todos os lugares, bem, cada navio tem dois lados. É um pouco mais difícil abordar pela proa ou popa. Mas se você conseguir ficar ao lado de um navio, ou talvez possa colocar sua proa contra o lado de um navio inimigo, você está controlando os pontos de acesso um pouco melhor, mas você pode fazer uma dupla com eles, você pode ter um de seus navios de um lado e um de seus navios do outro, e agora o inimigo está facilmente cercado, e mesmo que você não consiga realizar isso, seu oponente tem que pensar na possibilidade de alguém fazer isso em algum momento durante sua ação de abordagem. Claro que você também, mas em teoria, se você é o que está fazendo o ataque, você está um pouco mais confiante sobre isso do que a pessoa que você está atacando. E com a falta de qualquer forma de sinalização de campo de batalha confiável, além de talvez alguns toques de trombeta pré-arranjados, seria muito difícil chamar uma parte de sua frota de outro lugar para vir e ajudá-lo, mesmo que você tivesse superioridade numérica geral, e então um padrão relativamente fixo de táticas se desenvolveria para a maioria dos combates navais em grande escala deste período.
Ou seja, o lado defensor, tendia a amarrar todos os seus navies juntos, ou uma boa parte deles, pelo menos. E isso significava duas coisas. Primeiro, você estava limitando as opções do inimigo de onde eles poderiam embarcar em você, porque uma floresta de proas ou popas apontando para eles era um pouco mais difícil de embarcar do que, em teoria, os dois lados largos em cada extremidade de sua coluna amarrada, e isso significava que quase todos, em todos os navios que você havia amarrado juntos, estavam disponíveis para lutar, o que, em teoria, lhe dava uma posição defensiva melhor e também um pouco mais de profundidade tática, porque você poderia recuar para navios mais próximos ao centro se estivesse talvez perdendo a luta em um navio específico. O grande custo dessa tática era, claro, a mobilidade. Essa longa linha de navios amarrados juntos não ia a lugar nenhum rapidamente e, portanto, ambas as frotas teriam navios de escolta pequenos, rápidos e ágeis, geralmente armados com uma alta proporção de arqueiros, para tentar novamente reduzir a tripulação inimiga. A frota atacante, claro, tentaria se proteger, se pudessem, talvez tentar cercar 2 ou 3 navios embarcando nas extremidades da coluna, tentar quebrar a linha de navios, ou talvez tentar algum tipo de ação de embarque ao longo da linha, mesmo que uma proa alta e uma quantidade incerta de espaço entre as duas proas possam tornar isso bastante difícil. A maioria das frotas ficava próxima à costa, exceto quando estavam em trânsito para ou do território inimigo. Também significava que um grande número dessas lutas ocorreria na costa ou em alguma baía, que geralmente continha algo que a frota defensora estava tentando proteger, o que ajudou no desenvolvimento deste tipo de tática de batalha terrestre no mar. Isso não quer dizer que é a única tática de batalha. Se as frotas se encontrassem em um oceano mais aberto, teriam que lutar em uma formação um pouco mais aberta simplesmente porque se amarrarem uma longa linha no meio do mar apenas convidava a serem cercados e eliminados, mas essas lutas tendiam a ser muito mais caóticas e muito menos previsíveis, e mesmo assim você pode não amarrar muitos navios juntos. Você pode ver 2 ou 3 navios se amarrando juntos para apoio mútuo se encontrassem sob um ataque concertado. Ou, no mínimo, pequenas unidades de navios formando esquadrões improvisados e permanecendo suficientemente juntos para tornar muito mais difícil alguém se infiltrar entre eles para atacar em dupla um único navio. Claro que no Mediterrâneo, onde as galeras predominavam, táticas de ariete que talvez fossem um pouco mais reminiscentes das guerras greco-persas ainda eram muito mais a ordem do dia, mas, assim como as táticas bizantinas, esse tipo de guerra, na maior parte, precisará de seu próprio vídeo. Esses tipos de táticas persistiriam por centenas de anos, mesmo com o desenvolvimento dos navios. De fato, mesmo em algo como a Batalha de Sluis, que é considerada bem dentro do período medieval, amarrar um grande número de navios juntos para formar uma frente defensiva e tentar provocar o inimigo a atacar você era o plano padrão para começar, pelo menos para os navios, mas houve desenvolvimento nos próprios navios. A tendência geral, interrompida apenas muito ocasionalmente pelo próximo milénio ou mais, era que os navios se tornassem maiores. Além disso, enquanto ter navios lançadores de projéteis errantes era um tanto útil, esses navios eram um pouco mais vulneráveis se fossem pegos e abordados, e também eram um tanto especialistas em seu emprego, e a habilidade de ter cobertura constante de arqueiros durante uma ação de abordagem, seja você sendo abordado ou abordando o inimigo, era vista como muito útil, pelo menos em tempos de guerra, porque navios de guerra dedicados eram um tanto escassos no terreno se você passar do período de, digamos, 1000 AD até cerca de 1400. Por outro lado, havia muitos piratas por aí, e assim o navio mercante médio tendia a estar um pouco mais preparado para se defender do que em épocas de talvez um pouco mais de paz. Com o aumento do tamanho dos navios, seus mastros e cordagens também se tornaram mais robustos, levando à evolução do topo de combate. Isso também era chamado de ninho de corvo em algumas literaturas, mas fornecia uma boa plataforma de observação, útil para navegação e combate. Mas também permitia que arqueiros no topo continuassem atirando no inimigo sem o incômodo de um indivíduo fortemente armado aparecendo com um machado de batalha, tentando rachar suas cabeças. Mas você só poderia caber tantos homens em um topo de combate e você
Sabe, se o mastro caísse, isso poderia ser um tanto problemático. Você também tinha o problema de que, uma vez que um inimigo embarcasse no seu navio, era praticamente um campo de jogo nivelado em termos de onde você estava lutando, e então uma combinação dessas pressões viu o desenvolvimento do que se tornaria conhecido como o Castelo de Proa e depois o Castelo de Popa. A última designação foi gradualmente desaparecendo, principalmente da memória coletiva, mas a primeira designação realmente persistiu na forma do termo Castelo de Proa, que é uma versão abreviada de Castelo de Proa que hoje em dia designa a frente do navio, mas naquela época designava esse novo tipo de fortificação, e eles eram chamados de castelos, porque na época muitos castelos modernos do estilo Bailey ainda eram construídos de madeira, então não havia essa contradição, e eles também tinham ameias e, nos casos dos navios maiores, até paredes conectando-os ao convés principal. A ideia dessas plataformas de combate, pelo menos em defesa, era dupla. Seus arqueiros eram mais vulneráveis, mas muito úteis, e poderiam ser congregados no topo desses castelos, fornecendo fogo de cobertura sobre a tripulação a partir de uma posição segura, se o navio estivesse sendo abordado. Os navios consorte tinham esses castelos de proa e popa, construídos como plataformas de combate ameadas suspensas acima do convés principal. O navio tinha paredes de madeira que se estendiam até o convés, fornecendo um último reduto caso o convés principal parecesse estar sendo dominado por invasores inimigos. Você poderia recuar para estes, criando um ponto de estrangulamento que sua tripulação reduzida seria capaz de manter, enquanto os arqueiros acima ainda poderiam lançar fogo e morte sobre o inimigo que tentava atacá-lo. Se você estivesse embarcando no inimigo, essas plataformas forneciam um ponto de vantagem para seus arqueiros lançarem projéteis sobre as cabeças de suas tropas, tornando um pouco mais seguro. Se houvesse discrepância de tamanho entre os navios, elas também poderiam fornecer a plataforma necessária para chegar ao convés principal do inimigo, se você estivesse atacando de um navio menor. Alternativamente, se você estiver atacando de um navio maior, isso lhe dava uma espécie de terreno elevado de onde lutar para baixo, em direção ao inimigo, e antes que você pense que isso parece muito fantasioso, existem várias contas de batalhas navais medievais de cavaleiros em armadura completa, pulando de plataformas de castelo para frente e para trás, nos convéses ou nos castelos de navios inimigos, em parte parece que apenas para ter causado um impacto literalmente na tripulação inimiga. Claro que isso era tudo bem e bom se você fosse o navio com os castelos. E o navio inimigo não era tão bonito, então logo todos tinham castelos, incluindo, como dissemos, os navios mercantes, porque a linha entre navio mercante e navio de guerra neste ponto era muito nebulosa, e muitas frotas, quando uma grande frota era formada, seriam compostas em grande parte por navios mercantes que haviam sido apenas recheados com alguns homens de luta a mais do que talvez de outra forma teriam carregado. Como ambos os lados tinham castelos nos navios, as tropas dos castelos, principalmente arqueiros, precisavam suprimir as tropas inimigas nos castelos e convéses. Já que dois navios de tamanho aproximado poderiam ter castelos em alturas semelhantes, ações de embarque também ocorreriam entre os castelos, apesar de um castelo de madeira totalmente construído poder fornecer um último reduto contra a ação de embarque inimiga. Se você estivesse atacando e conseguisse tomar o convés superior do castelo inimigo, então teria a posição superior, podendo lutar para baixo no castelo. Último reduto do inimigo, ocupando-o e atacando-os de dois lados a partir do interior do castelo dianteiro ou traseiro, dependendo do conquistado, e numa ação mais convencional através do convés, onde haveria mais espaço para empregar maior força. Conforme o design dos navios evoluía, uma das principais medidas defensivas que seriam incorporadas em navios que talvez fossem mais projetados para a guerra do que não, era simplesmente tornar os navios com lados mais altos, porque isso significava que era muito mais difícil para o inimigo embarcar em você e lhe dava uma posição de maior vantagem quando se tratava de jogar ou disparar coisas no convés do inimigo. Os castelos seriam mais altos, proporcionando um ponto de vantagem ainda maior. E as pessoas começariam a colocar redes anti-embarque nos convéses de seus navios, ou através dos convéses de seus próprios navios, para emaranhar e, portanto, perturbar um ataque inimigo, que poderia então ser abatido a partir da segurança dos castelos. Se o convés principal tivesse pouco passeio de bola, esta rede estaria geralmente no próprio convés, e a tripulação teria apenas que ter muito cuidado ao atravessá-la se os parapeitos fossem relativamente altos.
Como se desenvolveria em alguns dos primeiros navios do tipo galeão, então esta rede seria estendida acima do convés para pegar pessoas que estavam tentando embarcar em uma espécie de gigantesca teia de aranha. Então, neste ponto, o que você pode pensar como o clássico navio longo viking secção normando evoluiu para o que é mais comumente chamado de cog ou hulk no período medieval, que agora estava progredindo para uma carraca e daí para um galeão. Mas agora, ao chegar ao final do século XIV e início do século XV, a pólvora se torna muito mais prevalente e, com ela, o canhão. Agora, eu não vou passar exaustivamente pela lista de vários canhões navais. Na verdade, temos um vídeo sobre o desenvolvimento de canhões navais iniciais separado deste. Mas quando o primeiro canhão surgiu, as pessoas que tentavam montá-los em navios enfrentaram um problema. Você não poderia ter um lado amplo da maneira que você poderia pensar classicamente, porque, além de qualquer outra coisa, os navios deste período tinham uma proporção de comprimento para largura muito menor, então simplesmente não havia tanto espaço ao longo do lado de um navio. Além disso, como mencionamos, muitos navios se dedicariam ao comércio pacífico em tempos de paz, e talvez fossem usados como navios de guerra em tempos de guerra, e ter muitos canhões ao longo do lado do seu navio ou em ambos os lados do seu navio ocuparia muito espaço na área valiosa do navio onde você poderia querer armazenar sua carga. E talvez houvesse um problema muito mais urgente. Os convéses dos navios não foram projetados para suportar o peso desses grandes canhões pesados, que podem pesar várias toneladas cada um e, claro, exerceriam uma carga pontual. Os canhões também eram muito caros, então você não iria começar a fabricá-los em massa tão cedo. E assim, muito rapidamente, os primeiros navios que montariam canhões os dividiram efetivamente em uma categoria menor e maior. A categoria menor era uma série de pequenas armas antipessoal que poderiam ser manuseadas por um homem e seriam usadas, como o nome sugere, para eliminar membros da tripulação inimiga. Algumas dessas poderiam ser montadas numa posição em que a maior parte do seu arco de fogo estava sobre o próprio convés. Isso era para contra-atacar ações de abordagem inimigas, especialmente se você tivesse que recuar para os redutos de seus castelos de proa e popa, mas havia uma área na maioria dos navios que poderiam suportar a carga de várias toneladas de bronze ou ferro, ou poderiam ser feitos para suportar isso com modificações relativamente mínimas, e essas áreas eram a proa e a popa. Isso porque, à medida que a proa e a popa se estreitavam, havia menos espaço horizontalmente entre as armações. Se você estivesse olhando o navio de lado a lado e você também tinha a elevação do casco para a popa, o que significava que havia uma proximidade maior de vigas estruturais pesadas que compunham a estrutura principal do navio. Claro, isso também significava que havia relativamente pouco espaço nessas áreas e, portanto, se você fosse instalar canhões, não haveria muitos deles, o que se prestava a colocar os maiores que você pudesse, o que, você sabe, você provavelmente quer fazer de qualquer maneira, mas se tornou algo como um ciclo de feedback feliz. Nas áreas onde as galeras eram mais predominantes, havia uma preocupação adicional, porque, embora as galeras tivessem uma relação comprimento-largura que poderia sugerir que seriam mais adequadas para disparos de bordo, sendo galeras, é claro, tinham seus lados ocupados por outras coisas, a saber, remos e remadores, e, portanto, mesmo nas galeras, a maioria, se não a totalidade de seu armamento baseado em canhões, seria montada na proa. Mas, voltando às nossas caravelas e primeiros galeões, bem como canhões montados na proa que eram bastante úteis para o ataque, porque enquanto você estava navegando em direção ao inimigo, você obviamente poderia disparar os canhões contra eles e talvez alguns canhões de popa, porque se você está sendo perseguido pelo inimigo, você provavelmente queria ser capaz de colocar algum poder de fogo neles. Começou a haver um pequeno número de canhões montados de lado. Novamente, as restrições de espaço causadas por ter uma relação comprimento-largura relativamente curta significavam que eram relativamente poucos em número e, por causa das restrições de peso causadas por ter decks mais fracos, eles tendiam a ser mais leves do que os muito mais pesados canhões de proa e popa. Mas com o passar do tempo, os navios aumentaram de tamanho novamente e as pessoas começaram a reforçar os convéses. Esses canhões de meia-nau podiam ser feitos um pouco mais pesados e começou-se a ver o desenvolvimento de, talvez, navios que seriam descritos como navios de guerra mais dedicados. Isso aconteceu por várias razões, incluindo políticas e de orgulho.
Mas uma das razões mais práticas era, como mencionamos antes, ter muitos canhões no meio do navio diminuiria sua capacidade de transportar carga, o que tornava isso menos prático para o transporte mercante, e também os canhões eram bastante caros, o que significava que um mercante provavelmente não iria afundar grandes quantidades do seu próprio dinheiro em um monte de armas, que reduziam sua capacidade de transportar carga e, portanto, ganhar mais dinheiro quando havia a possibilidade de que ele não precisaria usá-las por longos períodos de tempo, e dois, se ele precisasse usá-las. Bem, você sabe, agora havia navios que estavam bastante equipados contra os quais seu navio não teria chance se estivesse subarmado. Isso não significa que os navios mercantes não tinham armas. Eles carregavam, pois os piratas ainda representavam uma grande ameaça. Mas a diferença entre um navio de guerra e um navio mercante em termos de capacidade total de combate estava agora começando a haver um pouco de divergência no Mediterrâneo. Mais um breve comentário sobre a situação do combate naquela região. Havia também o desenvolvimento da galeaza, isso sendo uma espécie de híbrido entre a galera e a carraca, ou galeão mais pesadamente armado, onde o castelo de proa e o castelo de popa de um grande navio tipo galera teriam várias armas instaladas, incluindo algumas pesadas, e você até poderia ter algumas armas leves instaladas em um convés parcial acima do convés de remo. Nas laterais, neste ponto, permanecer estático e unido era uma má ideia, porque seu inimigo agora poderia praticamente cercar você. Apenas disparando lentamente suas armas pesadas de seus arcos, até que eles tivessem destruído o suficiente do seu navio ou o suficiente da sua tripulação em pedaços, para poderem se mover e apreender seu navio, mas a taxa de disparo relativamente lenta das armas que estavam disponíveis nesta fase, combinado com o fato de que havia poucas delas, significava que, enquanto as armas agora podiam ameaçar a integridade estrutural dos navios e causar muitos danos às suas tripulações, o embarque ainda era muito comum. Com a mobilidade dos navios agora livres das táticas de batalha mais restritas, isso seria um pouco mais suicida. Uma tendência tendia a se desenvolver entre várias marinhas de um tiro de bordo ou salva de proa e embarcar com a ideia de que essa salva causaria danos suficientes ao navio e à tripulação do lado do oponente para que sua subsequente ação de embarque pudesse seguir em frente e pegá-los antes que eles fossem capazes de contra-atacar com um tiro de bordo ou salva de proa ou salva de popa própria, ou mesmo muito fogo, de suas armas mais leves que poderiam causar uma quantidade significativa de danos às suas equipes de embarque, mas neste período as táticas navais para ações de esquadrão de frota estavam um pouco por todo o lugar. Às vezes as pessoas tentavam ir direto para as ações de embarque. Às vezes haveria um canhão relativamente extenso, auxílio enquanto um lado tentava ganhar a vantagem sobre o outro, mas talvez um dos melhores exemplos de quão vulneráveis os navios que estavam estáticos se tornaram para o canhão pode ser visto na emboscada de Francis Drake e John Hawkins em San Juan de Ulúa. A pequena frota espanhola que apareceu no porto estava mais fortemente armada, melhor equipada e, em geral, em um combate em mar aberto deveria ter vencido, mas porque estavam ancorados e contando principalmente com táticas de embarque baseadas em infantaria para vencer o dia, significava que quando os ingleses souberam deste assalto e decidiram tentar reagir, o velho Jesus de Lubeck, que era praticamente o único navio que os ingleses tinham, que poderia ter uma chance contra os maiores navios espanhóis que estavam no porto, foi capaz de reduzir sistematicamente pelo menos 2 dos fortemente armados navios espanhóis a estilhaços e fogo e danificar alguns outros simplesmente porque estavam ancorados e o Jesus de Lubeck podia usar seus pesados canhões de proa para explodi-los sistematicamente. Agora, entrando no século XVI, começou a se ver uma divergência bastante significativa nas táticas entre várias nações. Pessoas como os espanhóis, por exemplo, que até então tinham muitos grandes galeões, ainda preferiam o estilo de 1 ou 2 salvos e depois embarcar. Eles tinham grandes galeões, eles tinham uma vantagem nas ações de embarque, eles tinham muitas tropas muito ferozes e endurecidas pela batalha. Então, amolecer o inimigo com um único salvo e depois confiar em suas habilidades superiores de combate corpo a corpo parecia ser o caminho a seguir, em vez de se envolver em um canhoneio, talvez prolongado, onde, pelo menos na opinião deles, homens menos valiosos como marinheiros poderiam desmontar grandes números de suas tropas veteranas muito caras, muito bem equipadas e muito bem treinadas, simplesmente atirando pedra e
ferro suficientes pelo ar. Mas para as marinhas que talvez estivessem na ponta receptora da atenção espanhola, como os holandeses e os ingleses, seus navios não eram tão numerosos e, na maioria dos casos, não eram tão grandes, então era contra o interesse deles se envolver neste tipo de combate. E então eles começaram a se estabelecer em um combate talvez mais baseado em armas, pelos exatos motivos que os espanhóis não queriam se envolver nisso. Mas enquanto o que podemos reconhecer como uma linha de batalha ocasionalmente tinha sido usada até este ponto, ainda havia uma falta de taxa de fogo e concentração de fogo, ainda causado por uma relação relativamente curta entre comprimento e largura do feixe e, sabe, apenas o fato de que as pessoas ainda não haviam realmente descoberto como disparar suas armas particularmente rápido em comparação com eras posteriores e, portanto, a quantidade de dano que você poderia causar em qualquer quantidade de tempo era relativamente limitada se você fosse usar apenas um lado largo. Portanto, a nova tática predominante entre os navios era buscar uma solução mais baseada em armas para o combate. Era o que você poderia chamar de carrossel ou pirueta, e você veria isso bastante durante a perseguição da armada pelo canal inglês. Isso ocorreria quando um navio navegava em direção ao seu alvo, ele disparava suas armas de proa e então girava no local. Então, se digamos que você estivesse girando para estibordo, você exporia seu costado de bombordo. Você daria ao inimigo um gostinho disso, continuaria sua roda ao redor, dispararia suas armas de popa e continuaria ao redor para ainda mais longe. Disparar seu costado de estibordo, e então, dependendo de quão rapidamente essa manobra foi executada e de quão bem suas equipes estavam se saindo, você estaria voltando para que suas armas de proa fossem recarregadas, e você poderia continuar esse processo de, efetivamente, um bombardeio lento, mas constante, de um punhado de balas de canhão aqui e ali, com seu navio girando no lugar e capaz de se desvencilhar quando necessário, ou se sua manobra foi talvez conduzida relativamente rápido, ou suas armas estavam demorando mais para recarregar uma vez que você fez seus completos 360. Você iria se afastar para recarregar todas as suas armas e voltar e tentar novamente. Essa abordagem era relativamente boa para mantê-lo seguro, mas demorava muito tempo para infligir qualquer tipo de dano sério, como novamente a armada é um bom exemplo, porque enquanto a frota inglesa, que na verdade superava a armada, a perseguia pelo canal, relativamente pouco dano foi realmente feito e relativamente poucos navios espanhóis saíram da formação. Na verdade, os maiores navios que saíram da formação foram em grande parte devido a falhas dentro da própria frota espanhola, incêndios, explosões e colisões. Durante este período, agrupar sua frota juntos havia ressurgido como uma tática defensiva. Não era o amarrar de cada navio juntos em uma massa imóvel de séculos anteriores, mas, novamente usando a Armada Espanhola como exemplo, uma espécie de forma decrescente era realmente relativamente útil, porque se um navio inimigo entrasse para atacar, você poderia concentrar o fogo de vários navios contra eles, o que esperançosamente os afastaria. Se eles fossem tolos e se aproximassem demais, havia poder de fogo suficiente nesta formação fechada para causar danos sérios ao casco do navio inimigo rapidamente, derrubar mastros, explodir lemes, etc. O que então permitiria que um ou mais de seus navios se movessem e capturassem o navio inimigo incapacitado, ou talvez apenas o afundassem e destruíssem, se assim estivessem inclinados. Foi neste ponto que você viu um evento muito raro. Os navios de guerra não continuaram crescendo em tamanho, o que às vezes são chamados de galeões de corrida, romperam com cerca de meio milénio de tradição, reduzindo o tamanho dos castelos de proa e popa. Os navios também ficavam um pouco mais baixos na água em termos de seu bordo livre geral entre a linha d'água e o convés principal. Embora isso tornasse os navios mais vulneráveis em uma ação de abordagem em comparação com os galeões de lados altos de antigamente, também os tornava mais rápidos e ágeis, o que significava que eles eram mais capazes de evitar serem abordados em primeiro lugar, o que lhes permitia trabalhar suas armas por muito mais tempo e causar muito mais danos ao inimigo. Mas o tempo avança e a tecnologia avança, o poder destrutivo das armas estava se tornando cada vez mais apreciado, e a disponibilidade de armas também estava se tornando cada vez mais comum graças ao desenvolvimento de armas de ferro confiáveis, que eram muito mais baratas e, até certo ponto, um pouco mais fáceis de fabricar do que os antigos canhões de bronze muito mais caros, embora os canhões de bronze continuassem sendo o ápice da artilharia naval por talvez mais um século e meio, e assim, no período entre a Armada Espanhola e as primeiras e subsequentes segundas guerras anglo-holandesas, o design dos navios começou a evoluir
Os navios ficaram mais longos em relação à largura, aumentando a proporção comprimento-largura. Isso obviamente permitiu que mais armas fossem montadas na lateral, o que tornou o menor número de armas talvez mais pesadas na proa e na popa menos importantes. Os navios também haviam crescido, permitindo ter vários decks de armas. Neste ponto, geralmente 2 ao longo do lado do navio, o que obviamente aumentou o poder de fogo efetivo, ainda mais amplo, porque se você estivesse dobrando, digamos, 14 ou 20 armas, isso poderia aumentar seu lado amplo para 28 ou 40 armas, enquanto o mesmo aumento na altura na proa ou popa poderia aumentar seu poder de fogo de 2 ou 3 armas para 4 a 6 armas. A desvantagem disso era que os navios mais longos eram menos ágeis do que seus primos mais curtos e robustos, e como os navios deste período não tinham qualquer forma de anteparo real, significava que se um desses novos navios de alto poder de fogo, ou, para ser honesto, até mesmo um dos mais antigos conseguisse cortar sua proa ou popa, eles poderiam realizar o que era conhecido como fogo de varredura. Você teria apenas algumas armas de proa ou popa, então seu fogo de contrabateria seria um tanto ineficaz e, em qualquer caso, perfuraria apenas um volume relativamente pequeno do navio inimigo, enquanto seu poder de fogo, além de ter muito mais armas enquanto eles te atingiam de lado, percorreria o comprimento do seu próprio navio, o que significava que a chance de interagir com um dos seus tripulantes ou muitos dos seus tripulantes e ou algumas das suas armas era significativamente maior e, portanto, o fogo de varredura seria incrivelmente devastador, mas era algo paradoxal porque a própria coisa que tornava o fogo de varredura tão devastador, o lado mais longo, era a coisa que te tornava vulnerável em primeiro lugar, tornando-te menos ágil. A solução para isso parecia era adaptar a tática que havia sido brincada anteriormente, a linha de batalha. Isso era efetivamente como soa, onde os navios formavam uma linha para a batalha de proa a popa. O objetivo era que, alinhando todos os seus navios, você tinha um grande número de armas apontando para o inimigo. E cada navio estava protegendo a proa ou a popa de seus respectivos parceiros, exceto, claro, para o navio final e o navio líder, mas então toda a formação navegaria junta e você lutaria contra o inimigo, porque presumivelmente eles também estavam com medo disso acontecer, e então todos formam linhas, você navega ao lado de cada um, todo mundo atira um no outro, e eventualmente, presumivelmente, alguém é declarado vencedor. Se você pode cruzar o T da linha da outra pessoa, ou seja, você pode efetivamente realizar uma manobra de varredura, mas em uma escala de frota. Então, obviamente, isso é bom, mas dado que o alcance efetivo do canhão poderia ser medido em centenas de jardas, enquanto o alcance visual poderia ser medido em dezenas de milhares de jardas em um bom dia, uma frota que normalmente tentava cruzar o T da frota inimiga poderia ser contrariada pela frota que estava em risco simplesmente virando para paralelá-los. Agora, mesmo em ações de frota, isso não impedia outros tipos de ação de ocorrerem. Pequenos grupos de navios poderiam acabar lutando uns contra os outros em condições relativamente pálidas, especialmente porque as frotas deste período poderiam realmente ser muito grandes. Você poderia ter dezenas altas ou até centenas baixas de navios se enfrentando em batalhas principais únicas, como caracterizou algumas das guerras anglo-holandesas posteriores. E se a frota inimiga não tivesse tido a chance de formar uma linha de batalha e você tivesse uma superioridade numérica esmagadora novamente, você provavelmente gostaria de descer sobre eles o mais rápido possível antes que eles tivessem a chance de formar uma linha e se defender, porque a grande desvantagem da linha de batalha era que levava muito, muito tempo para se montar, especialmente naquela época quando o tipo de sistema de sinalização codificado que estamos acostumados nos séculos XIX e XX ainda não existia. Após formar uma linha de batalha, havia diversas táticas que poderiam ser empregadas para entrar no alcance de tiro do inimigo. Ao tentar formar sua linha fora do alcance do tiro e depois trazer todas as armas para agir, se você estiver navegando em duas linhas paralelas, isso nunca acontecerá. Às vezes, frotas navegavam paralelamente uma à outra, na mesma direção, e uma frota começaria a se aproximar da outra. Agora isso tinha a vantagem. Você está tomando a iniciativa, mas isso também significava que a vanguarda da sua frota, ou seja, a frente, estaria sujeita a talvez um pouco mais de fogo do que eles poderiam distribuir até que o resto da sua frota alcançasse. Alternativamente, você poderia ter duas frotas estabelecendo suas próprias linhas e navegando uma em direção à outra. Isso se tornaria um engajamento passageiro onde as duas linhas navegaram uma além da outra e atiraram uma na outra o tempo todo.
Se você tivesse duas frotas em paralelo com uma atrás na perseguição, em teoria, novamente você poderia gradualmente reformar a formação inimiga. Todas essas tinham suas vantagens e desvantagens se você tivesse batalha paralela, direta, onde ambos os lados meio que se juntaram semi-naturalmente, então seria decidido pelo peso e taxa de fogo de ambos os lados e a durabilidade dos navios de ambos os lados como um todo se você fosse cara a cara, então era relativamente improvável que uma decisão fosse incrivelmente decisiva, porque seria um engajamento passageiro, não duraria tanto tempo a menos que um ou outro lado decidisse virar e voltar para outra tentativa, mas isso significava que os navios líderes seriam alvejados por quase todos os navios da frota inimiga conforme passassem. Aconteça o que acontecer, seus navios líderes seriam muito danificados. Por outro lado, você tinha vários outros navios chegando para apoiá-los. Em uma situação de perseguição, poderia ir de qualquer maneira. Porque os navios perseguidores teriam seus navios líderes ultrapassando os navios inimigos de trás. Isso poderia ser ruim para a frota perseguidora, pois os navios líderes se envolveriam com os navios inimigos mais ao fundo e teriam que avançar para permitir que o resto da frota chegasse e se envolvesse com a vanguarda, danificando muito os navios líderes. Porém, também significava que os navios de trás do inimigo seriam envolvidos por toda a sua frota à medida que passassem. Portanto, dependendo dos níveis de habilidade e durabilidade dos navios, a frota perseguidora pode ter sua frente desmantelada e ser forçada a recuar. Não possui mais vantagem numérica com sua linha quebrada enquanto desviam dos navios incapacitados. Ou você pode ter uma situação onde a frota perseguidora é capaz de desabilitar alguns navios na retaguarda do inimigo e efetivamente engoli-los de volta para o resto da frota, assumindo o controle deles e repetindo o processo, roendo seu caminho ao longo da linha, e ambas as situações ocorreram em várias batalhas. Uma das vantagens de um engajamento de perseguição, se os capitães fossem inteligentes, era claro que eles poderiam dividir suas forças e aparecer em ambos os lados de uma linha inimiga que estava tentando escapar, o que tenderia a aumentar sua vantagem. Alguns almirantes arriscariam tentar quebrar a linha inimiga em um lugar ou outro, especialmente se avistassem uma lacuna, mas esse tipo de comportamento era incrivelmente arriscado porque acabava geralmente quebrando sua própria linha e, se desse errado, o que ocasionalmente acontecia, então você poderia ter alguns cenários muito feios onde uma linha de batalha ainda maioritariamente intacta poderia abater impiedosamente grandes números da frota inimiga. E assim a linha de batalha tendia a se tornar cada vez mais codificada à medida que o tempo passava. Havia várias disposições em várias marinhas sobre o que fazer quando uma linha de batalha não conseguia ser formada por qualquer motivo, mas elas geralmente tinham a ver com emergências absolutas se você fosse o atacado ou situações onde parecia que você tinha uma vantagem tão esmagadora que uma linha de batalha não lhe serviria particularmente bem. Por exemplo, se a frota inimiga estivesse desorganizada e fugindo, você poderia muito bem içar uma perseguição geral, porque então você ainda iria cercar e ultrapassar alguns dos inimigos, em vez de formar uma linha de batalha que poderia levar várias horas até meio-dia e então descobrir que os inimigos desapareceram no horizonte. Então, enquanto você mantém o campo de batalha, você não recebeu nenhuma recompensa por isso. Agora, é importante notar que, durante as guerras napoleónicas, houve um afastamento das táticas de linha de batalha, pelo menos com a Marinha Real, especialmente na forma de Nelson. Isso é talvez um conjunto um pouco enganoso de circunstâncias se você apenas olhar para isso superficialmente. Normalmente, o tipo de táticas que Nelson adotou não funcionaria, o tipo de táticas que ele usou em Trafalgar. Se ele estivesse enfrentando uma frota de competência igual em termos de taxa de fogo e precisão de fogo, não teria funcionado, porque atacar uma linha de batalha inimiga significa convidar o inimigo a varrer seus navios conforme eles chegam. Se o inimigo puder atirar rápido e precisamente, eles podem incapacitar seus navios à medida que entram no alcance, fazendo com que os navios seguintes manobrem em torno dos incapacitados e também sejam desabilitados. Isso levaria a um excesso de navios incapacitados, com o restante da frota presa atrás deles. Nas guerras napoleónicas, Nelson e outros capitães britânicos tiraram proveito específico do fato de que as frotas francesas e posteriormente franco-espanholas não tinham o treinamento para manter um alto nível de fogo ou um nível muito preciso de fogo e assim
Carregar através de uma fachada muito menor de ferro poderia funcionar em muitos casos, enquanto uma abordagem altamente agressiva era incentivada. O fato era que navios melhores, mais rápidos e mais ágeis e um sistema de sinalização melhor também significava que era possível controlar grupos de navios de uma maneira muito melhor do que havia sido possível antes e, portanto, enquanto a linha de batalha seria relaxada de certa forma, ela não desaparecia completamente como você pode ter a impressão apenas olhando para algo como Trafalgar, porque é um dos outros fatores principais para a linha de batalha ser tão eficiente durante os séculos XVII e XVII. Primeiro, era simplesmente que, sem aquele sistema desenvolvido de sinalização por bandeira, fazer alguém entrar em uma linha e seguir o líder era a melhor maneira de realmente manter o controle de uma frota. Várias batalhas nesse período de tempo resultaram em ações indecisas, com as quais ninguém estava particularmente feliz, precisamente porque a sinalização limitada significava que os poucos sinais que eram içados estavam um tanto abertos à má interpretação e podiam levar a muita hesitação entre ambos os lados. Mas dentro do escopo da Era da Vela em linha de batalha, havia outro fator importante a considerar, e esse era o clima. Você poderia ter o que era chamado de medida do tempo, e isso era considerado a melhor coisa a se ter. Basicamente, a medida do tempo significava que o vento sopraria em seus navios, passaria por seus navios e então iria para o inimigo. A razão pela qual isso era considerado uma grande vantagem é porque um navio à vela não pode navegar diretamente contra o vento e, portanto, se você está segurando a medida do tempo ou está a favor do vento do inimigo, você pode controlar quando quer navegar com o vento em direção ao inimigo. Então você pode controlar quando faz o engajamento. Eles não podem vir até você se você não quiser, porque eles não podem navegar contra o vento e a única opção que eles têm nesse ponto, portanto, é lutar contra você ou fugir. E se eles fugirem, bem, você sabe, você tem o vento a seu favor, você pode ir atrás deles e a menos que eles voltem para um porto seguro ou te escapem, eles acabarão na mesma situação em que estavam antes. A única desvantagem de ter a medida do tempo era se o vento estivesse um pouco forte demais. O vento obviamente exerceria força nas velas, o que faria o navio se inclinar para longe do vento, o que significava que seu lado largo que você estava mirando no inimigo estaria um pouco apontado para o casco do inimigo e apontado para baixo um pouco, o que era bom novamente se o vento não estivesse muito forte. Se estivesse um pouco forte demais, agora seu navio está se inclinando a um ponto onde seus portos de armas inferiores podem estar em risco de entrar na água, o que significaria que você perderia acesso às suas armas mais pesadas. O lado oposto era que a frota inimiga que estaria na medida do sotavento, ou seja, a favor do vento, não teria esse problema porque seus navios também estariam se inclinando para longe do vento, mas isso significava que o lado do vento, que era o lado voltado para você, estaria fora da água. Isso significava que suas armas estavam bem claras, eles poderiam usá-las todas, mas também significava que, se não fossem cuidadosos, novamente. Se o vento estivesse forte demais, essas armas estariam apontadas alto demais. Então eles atirariam bastante na sua cordamim-mastro, mas realmente não teriam muita chance de danificar o casco e a tripulação, no entanto, para capitães particularmente agressivos. E marinhas, como aconteceu no período da Guerra Napoleónica do século XVIII, uma nova tática foi desenvolvida de engajar pelo lado de sotavento. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, dado as vantagens que acabamos de discutir. No entanto, melhorias nos designs dos navios, incluindo a implantação de um grande número de velas latinas triangulares à proa e à popa, significava que os navios eram progressivamente mais e mais capazes de navegar não diretamente contra o vento, mas certamente muito mais perto do vento do que haviam estado anteriormente, o que significava que uma frota em sotavento poderia lutar contra o vento para engajar um navio ou uma frota que tinha a medida do vento. Era muito mais lento e trabalhoso do que simplesmente descer sobre a frota inimiga com o vento, mas podia ser feito. A vantagem de estar na posição de sotavento era que, mais uma vez, se vocês tivessem um vento que não fosse muito forte, era praticamente garantido que todos os seus portões de armas estariam expostos. O outro problema, obviamente, com um nível de vento muito alto, era que um nível de vento muito alto causaria ondas a baterem contra o seu navio, o que poderia inundá-lo, mas não importa. Mas, se você estivesse na posição de sotavento, enquanto seu inimigo até certo ponto poderia descer sobre você um pouco mais rápido, isso significava que eles não tinham para onde fugir. Eles não podiam lutar contra o vento melhor do que você. Nesse ponto, a posição realmente não mudou.
Se eles quisessem fugir de você, teriam que correr com o vento, mas se corressem com o vento, correriam direto para você, que é o que você queria. Portanto, se você escolheu lutar com o medidor de tempo ou no medidor de sotavento de muitas maneiras na Era da Vela, tornou-se um sinal de quão agressivo e confiante você era, ou se você acabou sendo encurralado por um inimigo. Mas o que temporariamente interrompeu a linha de batalha como uma tática favorecida foram duas coisas: o desenvolvimento da propulsão a vapor em navios de guerra e o desenvolvimento de navios de guerra blindados. A propulsão a vapor permitia que as batalhas fossem travadas com menor dependência do clima e que os navios avançassem a uma velocidade confiável e relativamente alta para a época. Isso significava que o tempo de perigo envolvido em passar do alcance efetivo máximo dos canhões de um navio, que podia variar entre cerca de 700 a 1000 jardas, talvez até 1,5 milhas em um dia realmente bom, e combate corpo a corpo era significativamente reduzido, o que permitia que as táticas de quebra de linha que Nelson havia pioneiro fossem seriamente consideradas. Além disso, o desenvolvimento da armadura significava que para a maior parte daquela zona de perigo anterior, não havia uma zona de perigo, porque nas distâncias mais longas os canhões simplesmente ricocheteariam a armadura. E assim você teve confrontos como a Batalha de Lissa, onde a frota de Tegetthoff conseguiu avançar em uma série de alas para dentro de frota italiana alinhada em formação de batalha. Se isso tivesse ocorrido entre frotas de habilidade semelhante na Era das Velas, as forças de Tegetthoff teriam sido aniquiladas. Mas entre a velocidade de sua aproximação e a proteção da armadura, eles realizaram uma batalha corpo a corpo em massa que deixaria Nelson orgulhoso, com Tegetthoff saindo vencedor. Porém, com o aumento do poder e alcance das armas e o surgimento de sistemas de controle de fogo no final do século XIX e início do XX, a ação mais livre vista nas batalhas navais de meados a fim do século XIX mudou. Gradualmente foi substituído pelo ressurgimento da linha de batalha, e isso foi por uma série de razões. O alcance estendido das armas significava que o tempo para atravessar o espaço de perigo havia aumentado novamente, mas também, enquanto na Era das Velas, o fogo de enfiada teria principalmente danificado as tripulações dos navios. No tempo do século XIX e início do século XX, o que você poderia chamar de fogo de enfiada era muito mais provável que prejudicasse significativamente na estrutura do próprio navio através do poder dos projéteis, tanto em termos de explodir buracos no navio, incendiá-lo ou até detonar os depósitos de munição, enquanto navios que estavam se aproximando do inimigo, que podiam trazer consideravelmente mais de seu próprio poder de fogo em termos de seu armamento principal de torre, em comparação com os navios de linha na borda da vela, o custo individual de ser atingido por um projétil de grande calibre também tinha aumentado bastante, e um inimigo que estava de lado para você normalmente, pelo menos naquele período de tempo, poderia trazer pelo menos o dobro de armas para suportar em você. À medida que você podia trazer para suportar neles enquanto os navios desenvolviam torres no meio dos navios, então isso mudou novamente. Então o lado largo obteve uma vantagem ainda maior à medida que você passava da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial e os navios começaram a adotar layouts triplos com 6 armas à frente e 3 à ré. A bateria frontal tornou-se um pouco mais pesada, mas ainda havia mais projéteis chegando em você do que você estava disparando do outro lado, e como dissemos, um único acerto poderia ser bastante devastador. O outro problema para uma boa parte do início do século XX foram os próprios sistemas de controle de incêndio. Muitos deles não conseguiam lidar com mudanças muito rápidas de curso e direção, então, navegando em duas linhas onde a mudança de curso, direção e velocidade entre os dois navios ou as duas frotas era relativamente estática, significava que você poderia acertar pessoas a 10, 15, 20 mil jardas, enquanto se um navio inimigo estivesse vindo em sua direção a uma velocidade bastante alta e estivesse zigue-zagueando por todo o lugar, conseguir uma fixação exata de onde você deveria estar atirando nas distâncias mais longas seria muito difícil, e para o navio que estava fazendo o zigue-zague também seria muito difícil acertar o alvo que estavam buscando, até que ambos os lados estivessem a uma distância tão próxima que talvez liderar o alvo realmente
provavelmente não fosse uma grande preocupação, mas nesse ponto você estaria em uma distância tão próxima que poderia simplesmente se destruir rapidamente, o que não era o tipo de batalha com uma vantagem para um lado ou outro que qualquer capitão estaria buscando, e então na Primeira Guerra Mundial e no período entre guerras a linha de batalha se tornou novamente a configuração padrão. O último posto do navio de guerra armado com canhões como seu armamento principal foi, claro, a Segunda Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial a situação era um pouco difícil. Cada batalha, desde o tempo que o canhão se tornou difundido até o final da Primeira Guerra Mundial, envolveu frotas que eram grandes o suficiente para formar uma linha de batalha, mas na época da Segunda Guerra Mundial, entre coisas como o Tratado de Pearl Harbor, que restringia o tamanho da frota e a marinha real, tendo que ser espalhada por vários oceanos, simplesmente não havia navios suficientes para formar o que você chamaria de uma linha de batalha adequada. Ocasionalmente uma pequena linha de 2 ou 3 navios se formaria, mas descrevê-lo como uma linha talvez seja um pouco generoso. Seria mais uma série de navios seguindo uns aos outros em formação solta? Linhas de batalha surgiam quando um grande número de destroyers ou cruzadores se enfrentavam. Mas mesmo assim, a alta velocidade e manobrabilidade dos navios na época da Segunda Guerra Mundial significavam que, embora às vezes ocorresse uma ação de linha formal, muitas vezes, o que poderia começar como uma ação de linha formal, se é que alguma vez houve uma, rapidamente se degeneraria no tipo de briga em massa que mais uma vez seria mais familiar para alguém do tempo de Nelson. Outro problema com uma linha de batalha na Segunda Guerra era presumir que ambos os lados estavam dispostos a ficar e lutar, o que pressupunha que todos tinham uma confiança razoável de vitória, enquanto que, com o número relativamente baixo de navios de guerra em geral e sua distribuição ampla, muitas vezes as batalhas navais envolveriam um lado ou outro, chegando muito rapidamente à conclusão de que estavam em grande desvantagem e que não queriam estar lá e, portanto, ou interrompendo a ação ou procurando alterar a ação de alguma maneira que não envolvesse navegar lado a lado com um inimigo significativamente superior até que um deles explodisse. Havia também o alto risco de ataque por torpedo ou aéreo na Segunda Guerra Mundial, desencorajando ideias como colocar navios valiosos em uma única linha longa e ordenada, onde se um submarino errasse o alvo com torpedos, sempre haveria outro navio para ser atingido, ou para bombardeiros de mergulho se posicionarem no meio da frota inimiga. Se eles mergulhassem em um ângulo muito raso ou íngreme, sempre havia outro alvo na linha até onde o canal vai. Vamos encerrar este vídeo. Esperamos que você tenha gostado desta visão de alto nível sobre as tendências gerais em táticas navais e porque elas existiram nos últimos 1000 anos ou mais até o final da Segunda Guerra Mundial. Houve muitas variações individuais, especialmente em ações de pequenos esquadrões e navios, mas mesmo nas ações de frotas maiores, sempre há exceções que comprovam a regra em todo o período. Talvez com o tempo possamos voltar e olhar para períodos de tempo específicos e como as táticas se desenvolveram e mudaram em ações individuais. E claro, temos que olhar como as coisas foram no Mediterrâneo, onde a longa vida das galeras e outros navios semelhantes tiveram alguns impactos bastante significativos sobre como eles faziam as coisas. E claro, se em algum momento pudermos encontrar pessoas que saibam quantidades significativas sobre como foram as táticas japonesas, chinesas, vietnamitas ou indianas, talvez falemos sobre elas também, mas por enquanto, muito obrigado por ouvir. Até mais, é isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários sugestões de naves para analisarmos. Lembre-se de comentar no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.